esse contato e tudo mais, e conhecer a Lígia há muito tempo, sei da capacidade dela e sei que ela também fez as formações em Mindfulness, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, mas fora do país. Então eu pedi que ela viesse fazer essa sessão com a gente. Então eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouquinho sobre ela e depois nós começamos a falar do nosso assunto. Só um minutinho, Lígia. Oi, Vai lá, Lígia, pode falar. boa noite, eu sou Lígia. É, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês de Mindfulness. Eu sou coaching e eu sou formada em Mindfulness aqui no Brasil e na Inglaterra. Eu pratico Mindfulness há bastante tempo e decidi justamente me embrenhar nesse que realmente fez sentido para mim, né? Então, neurociência, resultado, né? Então, como o Luiz disse, eu trabalhei em multinacionais, realmente a minha vida inteira, e eu sei que as coisas que não dão resultado, a gente não vai para frente, né? Então, é ideia, né? E hoje eu estou aqui a convite do Luiz para a gente falar um pouco de mindfulness, né? Para quem nunca viu, para que serve, que bicho é esse? Isso aí. Isso aí. Pessoal, só ressaltando, talvez quem entrou agora, ou tal, até pelo próprio delay que tem na transmissão do Facebook, eu comentei que como a Lígia está em outra cidade, ela mora no interior, e eu estou em São Paulo, a gente não está no mesmo local, a nossa transmissão está sendo feita com outro software para conseguir colocar os dois na tela, e pode ser com isso que em algum momento trave ou tenha algum tipo de delay, e aí, se isso acontecer de uma forma muito constante, depois eu estou gravando a live e aí eu posto ela depois num post posterior para que você possa acompanhar aí sem o lag que pode estar acontecendo, só para vocês ficarem sabendo. Mas vamos em frente, a Lígia já falou um pouco sobre ela, então eu queria perguntar primeiro para ela, Lígia, o que é efetivamente o Mindfulness? Assim, a gente mudar o nosso cérebro, né? Então, mindfulness tem toda uma teoria por trás, tem muita ciência, mas mindfulness é muita prática. Então, para a gente conseguir desenvolver o nosso cérebro, a gente precisa praticar, né? Então, o que a neurociência comprovou, né? A neurociência comprovou que o nosso cérebro ele tem neuroplasticidade. Então, assim como a gente ganha músculo no corpo, a gente consegue desenvolver o nosso cérebro, né? E isso que vai fazer a diferença, né? Então, o nosso cérebro ele é dividido em três partes, e a parte que nos torna mais humanos e mais racionais é justamente o nosso córtex pré-frontal. E as práticas de mindfulness, o que elas fazem? Elas fazem a gente desenvolver o córtex pré-frontal, ele fica fisicamente maior, né? Então não é um negócio místico, não tem nenhuma, não é atrelado a nenhuma religião, né? É muito simples, mas é muito complexo. Então, durante as práticas, você acaba descobrindo muita coisa que você faz, por que você faz e como você faz que você não tinha percebido. Então, a gente consegue aí, sair do estado que a gente vive aí no piloto automático. Então, quantas vezes a gente não acorda de manhã, vai trabalhar, pega o carro, chega para trabalhar, olha e fala, nossa, como que eu vim parar aqui, né? Mal percebeu a roupa que estava vestindo, não sabe Uhum. que carro que deu no caminho, enfim. É como se o nosso corpo ele já soubesse todo o caminho e a nossa cabeça está em algum lugar que a gente nem sabe como é, né? Ela está lá no futuro, quem
pensando na reunião, vou estar lá no passado, pensando no que eu fiz que não foi feito, né? Então, o mindfulness, o que ele faz? Ele faz a gente sair dessa condição automática e passar a viver a experiência que a gente está vivendo, né? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas nos treinamentos é: eu estou aqui falando com vocês agora, então, não importa se tem muita gente, se tem pouca gente, se as pessoas estão gostando, se eu não estou fazendo nenhum tipo de análise. Eu estou aqui falando com vocês e da melhor forma que eu posso, nesse momento, sem me envolver aí emocionalmente com nenhuma emoção, nem do passado e nem projetando o futuro. Então, é a parte bacana do mindfulness, né? Então, o treinamento traz essa presença aí para a gente. É bem legal isso que você falou, Lígia, que eu estudo também bastante neurociência, uso uma boa parte do que você comentou nos treinamentos que tem a ver com a psicologia econômica, né, quando eu falo de educação financeira. E eu próprio tem até um livro do Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo, que fala justamente sobre os dois sistemas, né, o sistema um e o sistema 2, onde é o nosso sistema racional e o emocional, que é justamente o que você comentou, e com a questão que o sistema emocional, né, o nosso emocional, o sistema um é sempre aquele que é o dominante na hora do vamos ver mesmo, é ele que sequestra toda a nossa atenção, é ele que sequestra tudo aquilo que a gente precisa fazer e desliga aí o nosso neocórtex e a gente acaba fazendo um monte de coisa, tendo reações que depois a gente acaba até muitas vezes nem entendendo por que fez, porque é naquela reação, né, do atacar ou fugir, que vem lá desde os nossos ancestrais lá do Neolítico, do Paleolítico. E aí o que você está falando é que o legal é que pela prática do Mindfulness eu consigo, digamos assim, ganhar mais músculos no meu sistema 2, né, no meu sistema racional, e com isso, pelo menos, se não resolver minimizar aí as questões no processo de tomada de decisão, ser um pouco mais racional. É isso, né? Perfeito, tem isso. Então, a gente para. O sistema, eu costumo dizer assim, que o projeto do ser humano ele é perfeito, né? Mas ele é muito antigo. E a gente está vivo graças à perfeição do projeto, né? Porque se o projeto não fosse para correr, ou lutar, ou fingir de morto, provavelmente a raça humana já estava extinta. Exatamente, exato. Só que agora chegou a hora, meu, ninguém, não tem mais, né, os mamutes, não tem mais os bichos que vão matar a gente. Exato. Então, a gente acaba reagindo às coisas sem necessidade. Então, um e-mail vira uma ameaça, um WhatsApp vira uma ameaça, uma pessoa não me cumprimentar na rua vira uma ameaça. E o meu cérebro passou a fazer adaptações, né? Já que não tem mamute, o que vai me matar, né? Nada, né? Isso daí não vai te matar, né? Quando a gente consegue perceber, né, as reações do corpo, então, poxa, o que eu estou sentindo? Então, eu conheço o Luiz há mais de 10 anos, e eu estava na rua e o Luiz passou por mim e me cumprimentou. E em vez de eu ficar bravo e dizer assim, poxa, esse Luiz não tem educação, ele, né, o que eu digo? O que eu posso pensar, né? Como que eu identifico que isso é só um pensamento? Sei lá se ele me viu, eu não sei se ele está com algum outro problema, eu não sei. Então, assim, olhar as situações como elas são, né? E não com o que a minha mente começa a criar, né? Então, é porque ele não gosta de mim, aí a mente já busca uma briga que provavelmente a gente teve lá, há 50 anos atrás. Não, deve ser isso, ele ficou magoado, e aí a gente entra nesse estado, e no mindfulness a gente chama de ruminação mental. A gente começa a ruminar mentalmente, criar histórias na nossa mente que não são verdade, né? E se a gente se engaja aí, pronto, aí acabou o dia, né? Nunca mais eu vou olhar para a cara dele. Não é nada disso, né? É só criação. É aquela questão.
é aquela questão que, na verdade, o nosso mundo são as nossas crenças, né? O mundo não, a gente não reage diante dos fatos normalmente, a gente reage diante daquilo que a gente acredita que é a verdade ou é a interpretação do que está acontecendo. Então é o que você está falando. Se eu não te cumprimentei, você vai criar uma história dentro da sua cabeça para justificar o porquê eu estou fazendo isso, sendo que não está baseado em fato, e sim nas suas crenças, em coisas que você acredita, e aí você monta toda uma história, né? Que ela é um pouquinho daquela coisa do marido que chega em casa e a mulher já tá lá, como você disse, ruminando. Onde é que ele tá? Tá no bar bebendo, tá com outra mulher. E aí o cara tá vindo do trabalho, ele entra em casa e começa a tomar um monte de xingo, apanhar, e ele nem tá sabendo por quê, porque na verdade ela já criou toda uma história na cabeça que não tem nada a ver efetivamente com os fatos, com coisas reais, né? E aí, falando nisso, né, que usando o gancho do mindfulness que você falou, muita gente confunde, ou não sei se confunde a palavra correta, mas muita gente interpreta o mindfulness como sendo meditação. Mindfulness é só meditação ou é mais do que isso? O mindfulness é mais do que meditar, né? Então, mindfulness é um estado. Então, você atinge um estado mindful. E o que é isso? É você aprender a estar presente. A meditação, ela é uma das formas de você desenvolver, um exercício, né? Mas não é só isso. Então, quando a gente fala de um treinamento de mindfulness, ele envolve terapia cognitiva, psicologia positiva, inteligência emocional. Então, ele é um mix de todas essas técnicas, né? Então, o treinamento de mindfulness, você acaba tendo contato com esse monte de técnica, né? Mas a base de tudo isso são as práticas, são os exercícios. Tá. Não é só meditar. Legal. Então, assim, um exemplo que eu tenho que é bem interessante, uma das melhores professoras que eu tive de mindfulness, ela meditou a vida inteira. Então, desde os 20 anos ela meditava. E ela teve síndrome do pânico. Uhum. Então, você fala assim, poxa, como uma pessoa que medita tem síndrome do pânico, né? Se justamente, né, é dito que a meditação ela serve para evitar, né, ela vai desenvolver seu cérebro, né? E aí ela começou a praticar mindfulness. E o mindfulness foi uma das ferramentas para ela se curar da síndrome do pânico. Então, eu acho que esse exemplo é bem bacana, porque Muito você legal. consegue iniciar, né? Uhum. Então, meditar, e ela ficou doente. Uhum. E ela foi aprender as técnicas de mindfulness e ela se curou, né? Então, Que legal. como que a gente consegue, que esse é o mais bacana que eu acho do mindfulness, né? O mindfulness foi criado pelo Jon Kabat-Zinn em 1979, né? Então, o Jon Kabat-Zinn, ele é um biólogo e trabalhava na Universidade de Massachusetts. E ele é neurocientista, fazia pesquisas ele trabalhava muito com as pessoas que tinham algum tipo de depressão, ansiedade, algum transtorno, esses transtornos tão comuns hoje em dia. Né? E o trabalho dele era justamente como fazer que essas pessoas, depois que acabassem o tratamento convencional, com a medicação, elas não recaíssem, né? E o Jon Kabat-Zinn é budista, ele é um meditador, né? E um dia ele teve um insight, falou, poxa, se isso faz tão bem para mim, por que eu não consigo criar um método light? E o Nassim, ele é um cientista, como que eu aprendi um pouco aí no budismo. E ele criou o mindfulness e começou a testar com os pacientes, e o resultado foi tão bom que ele conseguiu abrir dentro da Universidade de Massachusetts, no hospital, a clínica de redução de estresse, que foi a primeira clínica no mundo que começou a usar os protocolos de mindfulness para tratar e para prevenir, né, na verdade,
Hoje em dia o mindfulness ele é usado para prevenir, não para Uhum. remediar, né? Mas a ideia é que as pessoas não fiquem doentes. Perfeito. E, inclusive, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, que é da onde veio, né, o Mindfulness, porque a meditação todo mundo sabe que veio lá do Oriente, é uma técnica milenar, o budismo usa muito, mas da onde veio o Mindfulness você já respondeu. Assim como o coach foi criado, né, com uma série de técnicas para ajudar, né, com um objetivo diferente, especificamente da metodologia de coaching, mas que tem, né, todo um embasamento científico por trás que vai trazer esses benefícios. E é sobre isso que eu queria falar, né, agora, eu queria ver contigo. Quais são os reais benefícios? Você já deu alguns, até no exemplo que você passou, mas quais são os benefícios? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou aprendendo o que é mindfulness agora, você pode dizer para mim de benefícios que eu poderia ter para minha vida de ser um praticante de mindfulness? Olha, Luiz, são inúmeros benefícios, né? Então, a gente desenvolve. Eu acho que o principal deles é a gente passar a ter contato com a experiência direta, né? O que eu estou vivendo agora, né? Então, é o que a gente não faz. Então, eu lembro muito das reuniões que eu tinha nas empresas que eu trabalhei, que a gente está na reunião e alguém está falando, a gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando, a gente já está mentalmente, ainda mais se a gente não gostou do que a pessoa falou, a gente nem escuta o que ela tem para terminar, é um raciocínio, e a gente já começa a criar alguma coisa para rebater aquilo, né? Então, o que o Mindfulness faz? Ele ensina a gente a viver a experiência. Então, o que eu estou? Eu estou numa reunião, eu tenho uma pauta, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção em que cada pessoa está falando, sem julgar, sem ficar buscando no passado, sem ficar projetando o futuro, né? Então, esse eu acho que é o maior ganho que a prática traz, né? Então, eu comentei com o Luiz pouco antes da gente começar, que ontem eu comecei um grupo de 8 semanas. E é maravilhoso a primeira experiência quando a pessoa percebe, fala assim, poxa, só esse exercício aonde eu estava, né? Em que lugar que eu estava agora, que eu não estava aqui, né? Então, essa presença eu acho que é o que mais ajuda a gente a lidar, né? Aí falando em presença. Quando a gente fala de neurociência, as práticas de mindfulness, elas reduzem, elas diminuem o nosso sistema límbico, literalmente de tamanho, ele diminui. Então, aquelas reações exacerbadas que às vezes a gente tem em função de estresse, quando a gente fica bravo, a gente já reage, a gente acaba ganhando um tempo a mais para conseguir, ao invés de reagir, responder. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele se desenvolve, aumenta, o nosso sistema límbico diminui e a gente consegue perceber, olha só, eu estou estressado, a minha mão está suando, eu estou com taquicardia, mas isso não vai me matar. Então, eu vou dar um tempo até o meu córtex pré-frontal entrar e vou responder de uma forma interessante, mesmo que a minha resposta seja, eu não tenho resposta agora. Né? Mas você tem a consciência, você já tem a consciência de poder fazer alguma coisa. Exatamente. Você pode até ter a consciência de que nesse momento eu não tenho nada para fazer. E por isso, então... O melhor que eu posso fazer é nada, né? Então, e a gente não faz isso, né? Normalmente. A gente entra no piloto automático, no nosso condicionamento, de que eu tenho que responder. Então, é uma obrigação responder, e se eu não respondo, eu sou incompetente, se eu não respondo, é porque, né? Então... É sem criar os filminhos, né? Sem ficar criando os filminhos na cabeça interpretando o que a pessoa pode estar pensando, agindo, enfim, né? É prestar atenção no que está acontecendo e reagir de acordo com isso, né? Não transformar uma tempestade, não fazer uma tempestade no copo d'água.
Aham. Então, Lígia, Muitas vezes. a gente pode dizer então que na verdade o mindfulness, ou a metodologia, né, do mindfulness, é um treinamento para a mente, não deixa de ser um treinamento para a nossa mente. Não, ele é um treinamento para a mente. É isso E a mesmo. gente pode, então, por exemplo, foco. Quem é um procrastinador, né? Quem nunca procrastinou alguma coisa, né? Então, falar de foco. Quando a gente começa a praticar, você começa a perceber. Então, poxa, eu tenho lá 10 coisas para fazer. O que é mais importante? Mais importante agora é X. Só que eu não faço X. Eu faço Y, eu faço Z, eu faço... E eu não vou no X. E a gente nunca sabe por que a gente não fez o X, né? Uhum. Se eu elegi o X como mais importante, por que eu não gastei meu tempo fazendo aquilo, né? Então, a prática te traz até isso. Eu mesma passei por uma situação engraçadíssima. Eu tive que fazer uma resenha de um artigo científico para uma das formações que eu fiz de mindfulness. Só que eu nunca tinha feito uma resenha de um artigo científico que falasse de neurociência, né? Eu fiz milhares de resenhas na vida, mas como uma boa engenheira falando de engenharia, né? E eu comecei, passou um dia eu não fiz, passou outro dia eu não fiz, aí eu falei, meu, o que eu estou fazendo? E no meio de uma prática eu descobri que eu estava com medo de fazer. Então eu não fazia, porque lá no meu inconsciente eu estava com medo. E a hora que eu descobri que era só medo, eu tive uma crise de riso, fiz o negócio em meia hora, entreguei e acabou o assunto, né? Então, como que a gente consegue trabalhar? Por que eu fiz, né? Uhum. Porque a gente não acorda de manhã e fala, não, eu vou fazer uma lista, mas eu não vou fazer, né? Não é consciente isso. Não é por vontade própria, né? Deliberadamente eu Exatamente. não vou fazer, eu vou procrastinar porque eu quero. Não é assim que funciona, né? E aí Não, não é assim que funciona. indo Mas nessa, o autoconhecimento que ela começa a te gerar e a curiosidade, o mindfulness tem muito de curiosidade, né? Então, o que eu fiz? E não uma curiosidade má, uhum, a curiosidade gentil, né? Então, a curiosidade, a gentileza, ela traz essa consciência diferente do que era antes. Então, eu me cobrava muito, mas não gentilmente. uhum, Só que o que acontece com o seu cérebro, né? Quando eu me autoameaço, né, é uma autossabotagem, porque o meu cérebro ele foge do perigo. Se ele foge do perigo, eu não vou descobrir nunca. Então você entra aí no loop. uhum. Muita neurociência envolvida, né, e muito autoconhecimento. E o que a gente aprende? A olhar para tudo isso de uma forma mais tranquila, né, sem aquele. Esse é um benefício. Um outro benefício que é muito bacana é a saúde. Então, por exemplo, eu pratico há bastante tempo. E a última empresa que eu trabalhei, eu tinha uma equipe muito pequena e muita coisa para fazer, né? E todo mundo ficava doente, menos eu. E eu não sabia por quê. E eu já praticava mais. E o povo até brincava comigo, falava assim, Lígia, você não é normal, porque todo mundo fica doente aqui uma vez por mês, todo mundo falta, você não fica doente, você trabalha, enfim. E depois que eu fui me aprofundar mais, parece que eu descobri que a prática, ela melhora o seu sistema imunológico. Porque como você começa a trabalhar o seu cérebro, você libera menos adrenalina, menos cortisol, a química do seu corpo acaba sendo mais regulada, Equilibrada. você não fica tão doente, Uhum. né? Então, o pessoal brincava, falava que eu tinha o corpo fechado, para não Então, Lígia, é engraçado. quando eu pensei em conversar contigo para a gente falar sobre mindfulness, eu tinha lido um artigo, e como eu gosto muito também estudo essa parte de neurociência, é, me chamou a atenção essa questão do estresse, né? E o estresse ele está ligado intimamente com o que você acabou de falar, que é a questão do cortisol descontrolado no nosso organismo.
Inclusive, um cara que eu gosto muito aí, que é o Simon Sinek, ele tem uma palestra em que ele explica bem isso e ele fala que o cortisol, né, é um neurotransmissor importante para nós, mas que ele é, ou ele deveria ser ativado quando você efetivamente precisa se proteger de algo, né? Então ele entra na sua corrente sanguínea, passou aquele momento, né, o chamado momento de estresse ou de alta emoção, ele é liberado do nosso organismo. Mas o que vem acontecendo nas organizações é que por conta do medo das pessoas, das pressões por meta e tudo mais, vira um gotejamento de cortisol praticamente contínuo aí na nossa corrente sanguínea ou no nosso organismo de forma geral, e isso faz com que as pessoas vivam naquele estado de tensão aí quase que permanente. Foi aí que eu tive a ideia de conversar contigo e aí a gente conversando colocou, né, o título de como o Mindfulness pode ajudar no controle de estresse ou ajudar para o nosso estresse. Fala um pouquinho para nós em relação a isso, você já explicou algumas coisas, né, em relação à neurociência, os benefícios, mas falando do estresse propriamente dito, até usando como gancho esse seu exemplo, como é que uma pessoa que faz a prática do Mindfulness, de certa forma, se protege contra o estresse em si? Então, o estresse, hoje em dia, tem o estresse agudo e o estresse crônico. Né? Então, se a gente for falar no projeto Ser Humano, o projeto Ser Humano, ele foi desenvolvido para o estresse agudo. Né? Então, eu vou ser atacada por um bicho, o meu cérebro detecta a ameaça, libera adrenalina e cortisol para preparar o meu corpo para lutar ou correr, né? Fugir de morto. E o que acontece? O ser humano lutava ou corria. Então, quando você luta ou corre, o que acontece? Toda essa química vai sendo consumida pelo seu corpo. Então, acabou a ameaça, o seu corpo já está mais apto a voltar à condição inicial. Né? Perfeito. E o que acontece hoje em dia? O estresse ele não é mais agudo, o estresse é crônico. Né? Então, a gente é o tempo inteiro. O coronavírus, a bolsa caiu, a bolsa subiu, a minha filha está doente, o meu carro, o seguro aumentou 20%, e o cliente que eu tinha cancelou, e isso vem, como o meu cérebro vai interpretando isso? Com ameaças. E ele entra nesse gotejamento o tempo inteiro. E aí o que acontece? A gente começa a poluir o nosso corpo quimicamente. Né? Nosso corpo fica cheio de adrenalina, nosso corpo fica cheio de cortisol, e a gente entra no loop de novo. Por quê? Se eu estou totalmente ativada pelo estresse, o que acontece com o meu cérebro? Né? Então, se a gente imaginar lá, o meu cérebro é a minha mão. Essa parte de baixo é o meu sistema reptiliano, né? Que me mantém vivo. Essa aqui é o meu emocional, o meu sistema límbico que faz eu reagir. E essa aqui é o meu córtex pré-frontal. Quando eu estou na posição do ataque, do estresse, isso aqui está aberto. Ele não fecha. Então, eu não consigo conversar. E quanto mais crônico o meu estresse fica, quanto menos eu percebo isso, porque eu não estou presente, eu estou lá no piloto automático, isso aqui vai descolando. E aí, a gente vai começar a ficar doente. Então, quando a gente percebe, poxa, é só uma reunião, eu estou bem preparado, eu fiz o melhor que eu podia com o recurso que eu tinha. Né? Então, qual que é a origem acaba sendo do sofrimento? A gente não aceita. E muitas vezes tem muito mais variável do que eu tenho controle. Né? A gente não consegue controlar todas as variáveis. E hora eu vou ganhar, hora eu vou perder. Né? Mas como a gente não está presente, a gente esquece disso. Né? Ninguém é... A gente é Avengers, né? Nós não somos os Vingadores, né? Os super-heróis. E aí o que acontece? Quando a gente vai fazendo a prática, a gente traz essa presença. Então, eu estou preparada, o melhor que eu posso, com o recurso que eu tenho. E aí o que eu faço? Eu passo a fechar isso aqui. E aí eu
Agora, é importante fazer esporte? É importante. É importante fazer caminhada, é importante correr, quem corre, quem faz musculação, faz uma arte marcial. Por quê? Porque é uma forma da gente eliminar, né, toda essa química que vai sendo Perfeito. liberada, Uhum. né? E é inevitável, ela vai ser liberada ainda bem, senão Senão você, não teria sobrevivido senão literalmente você surta e tem um toda essa ataque. química, né? Perfeito. E me diz uma coisa, Lígia, em alguns artigos que eu estava lendo sobre mindfulness, fala inclusive que ele, em determinadas situações, ajuda a curar ou a melhorar muito questões de dores físicas, efetivamente. Isso é só pela essa questão que você comentou de que ele melhora a sua resistência, né, o teu organismo fica mais preparado, ou tem algum outro ponto que acaba atingindo que no final das contas acaba servindo também para melhorar questões de dor física? Então, o mindfulness para dor crônica, ele é bem interessante. Por quê? Porque quando você tem uma dor crônica, normalmente o que a pessoa faz? Ela não quer sentir dor. Uhum. A gente rejeita, potencializa. Então, se eu disser assim, eu não quero ver nenhum carro branco hoje, se você sair na rua, Você você só só vai vê ver carro carro branco, é verdade. branco, né? Então, o que acontece? No mindfulness, durante os protocolos para quem tem dor crônica, o convite é para olhar para a dor. Então, quando a gente olha para a nossa dor, seja ela uma dor física ou seja uma dor emocional, que a gente pode ter, né, as dores emocionais, quando a gente olha para essa dor sem julgamento, quando a gente olha com curiosidade, quando a gente olha com gentileza, a gente percebe muitas vezes que ela nem era tão grande quanto eu imaginava. Então, a minha aversão, ela acaba criando, ela aumenta a minha dor, Uhum. né? Então, é muito interessante isso. Eu nunca tinha imaginado, né, isso dessa forma. Mas eu acho que vale cada um testar, né? Eu digo pela minha experiência, né? Mas cada ser humano é único, né? Então, eu digo que cada ser humano é um universo, né? Então, talvez no começo seja difícil, para muitas pessoas vai ser difícil mesmo, porque a gente não, a nós culturalmente, a gente nega tudo que é ruim. Eu não quero, a gente não, né? E o mindfulness tem muito acolhimento. Então, é difícil, mas eu vou superar, né? Então, eu me lembro muito hoje, né? Então, quando eu tive minha primeira filha. Então, eu tive minha primeira filha de cesariana e eu sofri muita dor depois que ela nasceu. E o que mais me incomodava, além da dor, era eu ouvir as pessoas próximas dizer assim, não pode estar doendo, porque eu não senti nada. E aquilo me incomodava, eu acho que até potencializava a minha dor. Eu comecei a achar que eu tinha um defeito. Poxa, como que ninguém sente um negócio, então o universo conspira contra mim, né? E, na verdade, depois que eu comecei a praticar mindfulness, quando eu fui revisitar as minhas dores, eu comecei a entender até isso. E lá atrás, talvez, se eu tivesse acolhido a minha dor, eu não tivesse sofrido tanto, né? Então, a gente aprende no treinamento a diferenciar a dor do sofrimento. Então, a dor, ela é inevitável. Todo mundo vai sentir dor um dia na vida, seja uma dor física ou uma dor emocional. Mas o sofrimento, o ruminar a dor, né? Por que isso acontece comigo? Por que eu não sei o quê? Porque sou sempre eu, porque eu fulano, porque a grama do vizinho é mais verde, porque isso é sofrimento. Então, a gente olha pra gente e diz assim, é a dor. Eu quero cuidar da minha dor. Eu não vou sofrer por causa da minha dor. É só uma dor. Então, Maravilha. não sei se deu para entender. Claro, não, perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. A semana passada eu tive conversando com a Fernanda, que falou também sobre um assunto interessante, uma terapia alternativa
chamada terapia multidimensional, que tem a ver com as terapias quânticas e tal. E aí eu só estou mencionando isso porque, no caso, ela explicou que tanto poderia ter uma sessão, como poderia ter uma continuidade, enfim, várias sessões, dependendo do caso e tudo mais. No caso do mindfulness, a prática ela acontece continuamente ou deve necessariamente acontecer continuamente, ou ela pode ser feita de forma esporádica? Como funciona a prática em si do mindfulness? Então, o mindfulness, normalmente, os protocolos, eles têm entre... Se eu for fazer um protocolo completo, como foi o primeiro feito lá de 1979, né? Então, os protocolos são de 8 semanas, né? Então, um encontro por semana, durante 8 semanas. É justamente para entender as práticas, praticar e criar o hábito. E já os estudos, através de imagens do cérebro, que em 8 semanas você já muda fisicamente o seu cérebro, né? Então, tem uma razão, né, das 8 semanas. Agora, pensa assim, aprendi, fiz o treinamento de 8 semanas, sei todas as práticas, as formais, as informais, sei fazer aterrissagem, sei me preparar, enfim. Só. Então, é igual a musculação. Se eu pagar academia e não for, eu não vou com barriga de tanquinho, né? Ou se você, ou se você for, com edredom dentro. ou se você for por um tempo e parar por alguns meses, vai voltar a ficar barrigudinho, não tem jeito. A mesma condição. Então, o mindfulness é um exercício para a vida inteira. O que acontece? Normalmente, é o que aconteceu comigo, né? Então, eu falo muito de mim porque eu nunca consegui meditar na minha vida. Eu tentei milhares de vezes. Eu cheguei a comprar o mesmo livro 2 vezes. E aí eu cheguei e falei, nossa, já tinha comprado. Você tem uma ideia de como eu tentei meditar, né? E o mindfulness eu consegui fazer. Então eu falo, poxa, se eu tentei a vida inteira e não tinha conseguido meditar, eu consigo praticar mindfulness, então qualquer ser humano na face da Terra deve conseguir, né? Desde que tenha, lógico, a intenção, né? Então a gente tem que ter a intenção de melhorar. E a disciplina, né, de manter aquilo como uma prática. De manter como uma prática e perceber, né? Então, esse que é o legal. Então, às vezes, eu não pratiquei hoje. Só que aí acontece alguma coisa e pô, cai a ficha, né? Eu falo, né? Esse termo, né? Mas, putz, caiu a ficha. Nossa, olha só. Caí na armadilha do piloto automático de novo. Exato. Consegue voltar, né? Porque é um processo. Ninguém vai se iluminar, né? Não, nem ter ideia, ninguém vai ser perfeito. Mas a gente, lógico, vai ser melhor do que a gente era, né? Perfeito. E o que é bacana quando você faz, por exemplo, um treinamento num grupo. Então, é um grupo conhecido, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de amigos, uma família, é que um percebe o outro, né? Então, assim, ó, presta atenção, porque provavelmente você, nesse momento, você escorregou, né? Legal conseguir criar uma comunidade empática, né? E aí outras coisas que o mindfulness desenvolve são as áreas do cérebro ligadas à empatia. Então, é como que eu consigo ouvir melhor, como que eu consigo entender melhor o que a outra pessoa está passando, ou o que ela quer me dizer, né? Como que eu me comunico. Então, eu vejo assim, eu acho que, né, Luiz, uma das maiores desafios dentro da empresa é a comunicação. Sem dúvida. Então, a gente se comunica muito mal porque a gente não conversa, a conversa é individual, né? Eu fico lá tentando imaginar o que você está pensando, nem escuto o que você está falando. Então, o mindfulness, ele desenvolve essas áreas do seu cérebro que você cria, né? Essa forma diferente de olhar para o problema, né? Então, poxa, eu tenho um problema para resolver. E
esse problema vai ser resolvido ou por mim ou por qualquer ser humano, porque ele é ele não é uma pessoa em um problema, né? E a gente faz muito isso nas empresas, né? A gente acha que o problema é a pessoa, né? Não é a pessoa, a maioria das vezes não é a pessoa. E muitas vezes levam as coisas para o lado pessoal, né? Deixa de olhar fatos, né? Como a gente estava falando principalmente do nosso cérebro emocional tomar conta em diversas situações, a gente leva as coisas como se a pessoa estivesse te atacando de forma pessoal e não levantando, por exemplo, um defeito, um problema que você causou, um erro que você teve, mas que é do ponto de vista profissional. Aí você já leva para o lado pessoal, ou a própria pessoa mesmo leva isso para o lado pessoal e te ataca muito, não só pelo problema, mas olhando, não gosto desse cara, e aí descarrega tudo, né? E aí isso também, com certeza, a prática ajuda nessa percepção, né, e nessa empatia. E indo nesse caminho, Lígia... Que horas que eu olho, né, para o outro, e eu vejo que ali tem um ser humano igual a mim, né, que a gente chama no Mindfulness de humanidade compartilhada. Então, ele que eu tenho, ele também tem. Ninguém está aqui, né? E eu costumo dizer assim, ninguém acorda de manhã, a não ser que a pessoa tenha um transtorno mental mesmo, né? Alguma coisa já, né? Algum defeito, né? Acorda de manhã e fala, hoje eu vou ferrar com a live do Luiz. Ninguém acorda de manhã para fazer um negócio desse. É verdade, né? É verdade. Muitas vezes, durante o dia, a gente entra nesse piloto automático achando que tudo é comigo. Não, o fulano é comigo, ele não gosta de mim, eu já percebi outra vez ele falou isso. E a gente começa a trazer esse monte de bagagem que não tem nada a ver. E o mais faz o quê? Sai do piloto automático, dá um passo atrás e não embarca. Então, independente de quem está tratando desse problema. Então, é bacana, porque você consegue criar conexão, né? E aí vira positivo. Deixa de ser um negócio reativo o tempo inteiro, né? Reativo. A gente consegue, aí, de alguma forma, conectar melhor. Muito bom, Lígia. E como a gente está chegando no final aqui da nossa live, passa muito rápido, né? Porque tem assunto aí para horas, mas como a gente também não deixa ficar muito grande para o pessoal também que tem os seus horários, enfim, poder praticar suas outras coisas, eu queria terminar te fazendo uma pergunta da relação que o Mindfulness tem com algumas outras teorias, ou com a psicologia positiva principalmente, mas também dentro da prática eu sei que tem a questão da gratidão, da compaixão, do perdão, né, seja o auto-perdão ou a outras pessoas. Como é que fica esse link, tanto, aí você pode dividir em dois, né, tanto com a psicologia positiva, que também está bastante em voga aí, porque tem muitos estudos estourando nessa linha e que mostram realmente grandes resultados, como essa outra parte em si que trata dessas questões como perdão, compaixão e tudo mais. Fala um pouquinho disso para a gente poder terminar a nossa live. Bom, eu me aprofundei nesses estudos faz um pouco mais de 2 anos, né? Então, eu não sabia também, e aí é incrível, eu comecei a estudar, eu criei uma linha para estudar, então. O Mindfulness, ele é a base de todas as teorias. Então, não tem psicologia positiva se você não praticar o Mindfulness. Então, quando você fala lá em gratidão, gratidão é uma prática que a psicologia positiva tem, né? Mas não é você pegar um papel e escrever. Eu sou grata porque eu fiz essa live hoje. Bota lá. Não é isso. Você tem que experienciar a gratidão. Então, que experiência que eu tive de gratidão? O que ela trouxe, né? Então, o Mindfulness é isso. Esse é o link, tanto da psicologia positiva, quanto da inteligência emocional. Então, assim, poxa, respondi mal. Respondi mal por quê? Porque eu estava com medo. Respondi mal porque eu me senti ameaçada.
me senti mal porque eu respondi mal porque eu estava com raiva, né? Então, a prática de mindfulness, como ela desenvolve esse autoconhecimento nosso e ela vai desenvolvendo o nosso cérebro, ela é a base de todos esses outros protocolos. Então, se você for fazer um treinamento de inteligência emocional com o Daniel Goleman, né, você vai ver que tem mindfulness lá. Se você for fazer psicologia positiva no instituto, no melhor instituto, no VIA, né, que é americano, tem mindfulness. Né? O próprio VIA, que é esse instituto que faz as análises enfim, comportamentais, forças de caráter, ele tem treinamentos de mindfulness de 8 semanas. Né? Então, acontece. São vários protocolos e cada um acaba tendo um viés mais ou menos, né? Então, eu quero trabalhar alegria. Então, eu tenho um outro protocolo voltado à felicidade, da psicologia positiva. Não, eu quero trabalhar o estresse. Eu lido com muita coisa difícil e isso é uma realidade, né? Então, como que eu crio um protocolo para aprender a lidar com o que é difícil, né? Não, eu tenho um protocolo de pessoas que têm dor. Como que eu faço? Então, são vários protocolos, né? E aí é protocolo porque é ciência. Então, isso é um embasamento científico, eles têm um estudo, né? Tem a pesquisa, e aí o protocolo é liberado dessa forma. Então, esse é o link do mindfulness. Maravilha. Lígia, queria te agradecer muito, aí foi sensacional aí a sua aula de mindfulness, deu para ter uma boa percepção de tudo aí, de benefícios, como funciona as técnicas, o embasamento, a questão da neurociência, foi realmente muito legal. Então, obrigado por você ter aceitado o convite, não só para fazer a live, né, falar sobre o assunto, mas também para de alguma forma compartilhar os seus conhecimentos na Liga do Saber. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer outras lives ou até eventuais cursos ou algo ligado ao mindfulness pela Liga do Saber. Mas de imediato eu queria te agradecer e também falar para você deixar os seus contatos para cursos, enfim, para quem quiser conversar contigo, desenvolver a prática, como é que a pessoa faz. Não, eu quero agradecer, eu amo falar de mindfulness, acho que dá para perceber, né? Toda vez que eu vou falar de mindfulness, para mim é uma alegria, porque sensacional, né? Adoro. Queria agradecer a oportunidade, adoro a Liga do Saber, né? Então tem contato com o Luiz, teve contato com o Panda, enfim, nem lembro o nome do Panda, sempre foi Panda. O Sheik, o Silvio. A gente trabalhou junto algumas vezes. E meu contato, né? Eu tenho uma página no Facebook, eu estou na Liga do Saber, né? Então ali dá para saber um pouco de mim. Eu tenho uma página no Facebook, então é Lígia Miranda Coach. O Instagram também, Lígia Miranda Coach. Eu sempre que eu vou começar um curso novo, fazer alguma agenda nova, eu solto nesses lugares. O site, eu estava comentando com o Luiz um pouquinho antes de começar a live, está saindo aí do forno, então o site é www.mindfulnessincompany.com, e lá vai ter agenda, tem bastante explicação de neurociência, tem e-book, enfim. Ele é bem completo, né? Deu bastante trabalho. Foi bom. Maravilha. Maravilha, Lígia. Então, mais uma vez, obrigado. A gente volta a se falar aí em breve. Também, como eu sei que você é uma apaixonada pelo assunto, eu já te deixo o convite também quando você quiser colocar algum, que nem você falou, e-book, ou colocar algum texto ou algum artigo, por exemplo, na Liga do Saber, que possa interessar as pessoas ou ajudar, não obviamente a fazer a prática, mas alguns conceitos ou alguns conselhos que podem de alguma forma ajudar, que são baseados em mindfulness, também está super convidada. Obrigado então mais uma vez por ter participado, né? E em breve a gente faz mais eventos ou lives ou enfim coisas para
trazer essa sua paixão tão latente aí para o pessoal, porque realmente eu também acredito muito nisso. Eu não pratico todo o mindfulness, até vou ser sincero contigo, eu pretendo aí conversar com você em breve para fazer o protocolo todo, mas eu já pratico partes do mindfulness já há quase um ano e realmente é sensacional, muda a vida completamente. Então eu super indico para qualquer pessoa. Então vamos em frente e em breve a gente volta a se falar e trazer mais novidades aí dentro desse assunto. Legal. Legal? Obrigada, Luiz. Boa noite, pessoal. E a gente se vê aí no próximo encontro. Isso aí, eu dei uma olhada no Facebook, por enquanto a gente não teve pergunta, nenhum questionamento, mas como a live vai ficar disponível, se alguém tiver pergunta é só colocar que a Lígia com certeza depois responde. E aí para você que eventualmente está assistindo essa live ao vivo ou vai ver nos próximos dias, na semana que vem também a gente tem um outro assunto ligado a essa questão de coaching, né, da questão do nosso desenvolvimento aí mental. A gente vai falar sobre como, né, as crenças limitantes podem aí nos prejudicar, ou pode, a gente até falou bastante sobre essa questão da vozinha lá que fala, das historinhas que a gente cria, e aí vai ter um coach também, o Renato, que vai falar com a gente aí sobre essa questão das crenças limitantes e como a gente pode atuar para minimizá-las ou ressignificá-las para ter uma vida aí melhor e uma condição mais interessante para nós. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que acompanharam. Mais uma vez, obrigado, Lígia. E até breve na próxima Meeting Minds Live Session. Tchau, gente.